Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos no ar mais uma vez com o nosso Visão Geral de hoje. Aliás, um assunto hoje que eu tenho certeza vai interessar a uma enorme parte do Brasil. Nós vamos falar de cidadania, de uma colônia que, nossa, não sei nem se não é a maior aqui no Brasil. Eu vou conversar com a advogada, doutora Jaqueline Lembo, tudo bem? Como vai? Prazer recebê-la, Prazer. tudo bem? Um assunto muito interessante que é cidadania italiana. Sim. Por favor, sente-se, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora Jaqueline, a senhora é italiana? Tem cidadania italiana? Sim. É? Sou descendente, os 4 avós italianos. 4 avós? Os 4, não tem mistura alguma. Nossa, avós maternos e paternos, todos italianos. Maternos e paternos. Você os conheceu? Todos. Todos? Olha que bom, hein? Todos. E se conheceram aqui todos na região da Moca, em São Paulo. São Paulo. Ah, mas como lá na Moca? Só tem italiano na Moca, não? Só. E vieram para a região da Moca, Brás também. E se conheceram, meu pai quando conheceu minha mãe, jovens ainda, descobriram que os avós eram patrícios. Lá na Itália já se conheciam. Nossa, que coisa interessante, E aí foi muito, muito legal. Meus amigos, Jaqueline Lembo vai nos explicar e vai nos orientar, e eu tenho absoluta convicção, porque eu sei exatamente do teor da nossa entrevista, a conversa que nós vamos ter. Eu sei que vocês vão gostar muito, porque muita gente se vê diante de várias dificuldades e problemas que ela vai acabar com a fala dela explicando e resolvendo. Se você, ao longo da nossa entrevista, tiver interesse em interagir, se você quiser saber alguma coisa, nós temos o WhatsApp para você, que é o 99918-3131. E se a sua pergunta já não tiver sido feita aqui, nós vamos colocar no ar. E também, você que curte e gosta do Facebook, temos a nossa fanpage, que é Visão Geral, facebook.com/Visão Geral. Você pode curtir lá. Aliás, você está estreando comigo aqui hoje algo muito interessante, viu, Jaqueline? Porque a partir de hoje, né, e daqui para frente, nós vamos ter a reprise do programa às 9 horas da noite aqui na Rede Família. Então, ao vivo, às 2h15 da tarde. Maravilha. E à noite, às 9 horas, a nossa reprise. Vai ser muito legal. É um espaço a mais aqui pra gente. Muito bom. Vamos lá, Jaqueline. Primeiro, conta um pouquinho da sua história. Você, quando se formou em Direito, já queria esse segmento da cidadania? Ou você acabou, por acaso, entrando nesse segmento? Foi um pouco antes de me formar em Direito. Ah, já antes. E durante o curso de Direito, né, nós temos a noção da cidadania, como que é feito mais ou menos o processo. E por eu ser bem próxima da colônia italiana mesmo, que eu morava na Moca, os avós, os tios, eu me interessei, fui até o consulado, me informei e regularizei a minha cidadania e da minha família, no caso do meu irmão. Tá. Aí outros primos tiveram interesse, outros tios, aí eu fiz para a família toda. Entendi. E esse primeiro momento, e até você fazendo produção, foram a família toda, quantos foram? Em torno de 8 pessoas. 8 pessoas. 8 claro pessoas. Que você já, no segundo já ficou um pouco mais fácil, no terceiro mais Sim. fácil, até a ponto do oitavo você tirar de letra, né? Sim, até porque na época a facilidade era maior. Ah, não havia hoje é mais demanda. complicado? Sim, hoje a fila no Brasil é muito grande. Então, no Brasil era bem mais fácil. Em torno assim de 4, 5 meses tínhamos o passaporte. Isso no começo da década de 90. Entendi. Em torno de 90, 91. E aí a demanda começou a crescer pela procura dos trabalhos, os descendentes da época, né, da geração, começaram a ir atrás desses trabalhos junto ao consulado, que teve uma demanda muito grande. Jaqueline, no Brasil hoje, a colônia italiana é a maior, não? É uma das maiores. É uma das maiores. Que é uma das maiores, eu sei. Mas não existe assim, não tem, você não sabe dizer se é a maior colônia. Não, porque a colônia não sei japonesa também é muito grande, É né? muito grande. A portuguesa também tem grande a colônia participação. árabe também, acho que agora nem tanto, mas já foi muito grande aqui, né, no Brasil. Sim. Bom, Mas a italiana é bem marcante. Sem dúvida, bem marcante. Não só marcante pela quantidade, mas eu até imagino pela qualidade da cultura que a colônia italiana nos trouxe, né? E talvez a esmagadora maioria dos descendentes italianos estejam no Sudeste e Sul. Exatamente. Exatamente. Sudeste e Sul. Tá. E por que as pessoas querem o passaporte italiano? Por que as pessoas querem a cidadania italiana?
Porque com a cidadania que você tem, né, obviamente a aquisição do passaporte, a expedição, ela te abre campo para trabalho e para estudo, não só na Europa, mas nos Estados Unidos e na Austrália também. Então, o teu campo de trabalho e de estudo é muito grande. Então, deixa eu te interromper e vou colocando. Me perdoe se eu interromper claro, em um momento não, que, claro. porque é importante, a sua fala é muito mais importante do que a minha. Mas eu quero fazer algumas colocações aqui, porque às vezes passa a ser dúvida exatamente do nosso telespectador. Quem tem o passaporte italiano, quem tem a dupla cidadania, que cor que é o passaporte italiano, hein? Vermelho, um bordô bem bonito, bem marcante. Tá. Eu tenho um passaporte azul, que é o natural aqui, brasileiro e tal. Que é lindo azul. Também, muito o bonito, nosso é por lindo. Sinal, muito bonito. Agora também os vistos, né, sobretudo para os Estados Unidos, eles estão dando assim, para quem já teve várias vezes, né, o último visto que eu peguei para os Estados Unidos, um visto de 10 anos. Mas né? ainda é burocrático, né? Muito burocrático, sem dúvida. As pessoas, por exemplo, que têm o passaporte italiano, podem morar na Itália ou em qualquer país da Europa sem ter aquele visto de permanência? Como Livre acesso. Livre acesso. Com o passaporte europeu, quando você chega na Europa, seja na Itália, Portugal, Inglaterra, qualquer país do mercado comum europeu, você tem uma fila de europeu. Sim. Você entra, mostra o passaporte ou o RG, se for o caso, que a pessoa tem direito também, né, à expedição. E tem livre acesso. Não só o acesso do visto, mas a moradia, a cursos. Você tem desconto em cursos, para você ter ideia. Vamos lá. Quando você vai embarcar, quando você vai, por exemplo, aos Estados Unidos, se você embarcar com o passaporte italiano, você tem que pegar, então, aqui a fila de estrangeiro. Aqui no Brasil, Não, veja, a regra é a seguinte, o brasileiro, quando sai do Brasil, ele apresenta o brasileiro. Sempre o brasileiro. A gente brinca, ele vai com casaco, num bolso passaporte brasileiro e no outro italiano. Aí quando ele sai do Brasil, da nossa polícia, ele apresenta o brasileiro. Brasileiro. Mas ele pode embarcar com o italiano, não? Não, mas aí tem uma outra sistemática. Aí ele é italiano, é um estrangeiro saindo do país, tem um outro sistema. Entendi. A regra é, você sai com o brasileiro. Tá. A não ser que seja exclusivamente italiano. Exatamente, exatamente. Mas é um outro tipo de sistemática. Você sai com o brasileiro, se apresenta como brasileiro e, claro, o passaporte dentro da validade normal. Sai com ele. Quando você chega nos Estados Unidos, você não precisa do visto, você não passa pelo consulado americano. Apenas antes de embarcar, você faz um comunicado online pelo site para o consulado dos Estados Unidos. Mas na chegada lá com o avião, aquele preenchimento... Não, quando você sai, você só faz um comunicado no site que você está embarcando naquele dia, entrando nos Estados Unidos. Tá. Quando você chega nos Estados Unidos com o passaporte italiano, você fica na fila de europeu. E apresenta o passaporte e não precisa de visto. Você entra no país, livremente. Muito bem. Bom, e aí você vai, se você for morar nos Estados Unidos, tendo o passaporte italiano... Eu falo italiano e você falou europeu. Claro que a Itália é Europa, mas se você tiver um passaporte francês, um passaporte português, é tudo a mesma coisa? Não. Não é? Não. O italiano, o italiano, ele te dá essa permanência nos Estados Unidos. Tá. O português não? O português não. O português não precisa de visto, mas a permanência ele não dá. Porque tem um acordo do país, do governo da Itália com o governo dos Estados Unidos, que Portugal não tem. Muito bem. Bom, então, aí se você resolve, de repente, morar nos Estados Unidos, falar, vou para os Estados Unidos, quero morar nos Estados Unidos, quero fazer a minha vida por lá. Eu tenho o passaporte italiano, eu vou para lá e qual que é o meu procedimento? O que eu tenho que fazer? Você tem a permanência. Você já entra... Procura o consulado italiano? Você procura o consulado italiano, se apresenta, você vai apresentar a tua residência nos Estados Unidos e você vai, claro, a região que você está, cada país, né, nos Estados Unidos, principalmente é um estado. Sim, cada estado tem suas regras, suas leis e tal. Você se apresenta, mas com o italiano você tem a prerrogativa da permanência. O governo americano dá o direito à permanência ao italiano. Como é que eu chegar nos Estados Unidos, eu, por exemplo, porque eu tenho, por parte dos avós maternos, eu tenho a descendência italiana, minha avó, meus avós, meu avô era da Calábria, da Itália e tal. E o outro lado, que acho que é um pouco mais forte em mim, né, vem aí do Líbano, né, porque o nariz entrega, né, a cor entrega, essa coisa. Imagina eu com esse meu tamanho, com esse meu nariz, com essa minha cor, chegar com um passaporte italiano, capaz de me prenderem, vão achar que eu fiz alguma falsificação. Você comprova com o passaporte, você regulariza a tua situação. Claro que é uma brincadeira, né, que eu fiz aqui. Não, mas não tem esse tipo de preconceito de forma alguma, não, de forma alguma. Bom,
O pessoal normalmente, quando tem o passaporte, eles estão pensando mais em outros países que não na Itália? Sim. É. Sim. Infelizmente, sim. A demanda maior, sem dúvida, hoje é para os Estados Unidos. Você conhece bem a Itália? Viaja muito para lá? Não com tanta frequência, porque nós temos escritório lá de apoio, mas a frequência não é tão grande. Mas sim, conhecemos. Tá. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, porque você e o seu marido, como chama o seu marido? Leandro. Leandro. O Leandro tinha uma audiência hoje, não pôde te acompanhar. Tinha uma audiência aqui, né? no consulado italiano. No consulado italiano, muito bem. E vocês têm um escritório e vocês cuidam de toda essa papelada, de toda essa documentação, de todo esse apoio, toda essa assessoria. Todo né? necessário no Brasil e na Itália. Tá, a gente vai falar já sobre isso, inclusive sobre curso, esse negócio, mas como você vai muito à Itália, claro que você deve conhecer todos os lugares que normalmente nós conhecemos quando vamos à Itália, né? Porque somos aqueles turistas que ficam andando tudo em filinho, um atrás do outro com uma guia e tal, e entra lá, e vai a Veneza, e vai ao Coliseu e aquela coisa toda e tal. Mas, afora esses aspectos turísticos, né? Afora esses locais turísticos, a Itália é um país atrativo, não? Olha, é uma questão mesmo de gosto, de aptidão. Na minha opinião, é. Eu gosto muito de lá. Tem mercado de trabalho, pessoal? Ou é só para quem faz pizza? Eles não... Tem um mercado. Eles sobrevivem daquilo que eles fazem. Eles estão se reinventando, na verdade. A crise chegou para todos, né? Para todo mundo. Para todos. E lá também. Aliás, fala em crise, fazendo um parênteses aí. Nessa crise, hoje, caiu ou aumentou o número de pedidos? Aumentou drasticamente. Verdade? A demanda aumenta a cada dia. As pessoas querem sair do Brasil? De toda forma, elas querem o passaporte, elas não se importam ir para a Itália, regularizar a cidadania, aumentou demais. Os Estados Unidos saíram da crise há pouco, né? Porque teve lá uma crise imobiliária nos Estados Unidos, foi uma coisa maluca. Mas não sei exatamente da situação da Austrália, mas a própria Europa, né? Grécia, inclusive, naquela... Então, a Europa também em crise, Espanha passando por dificuldade, e mesmo assim, um interesse muito grande no passaporte italiano. As pessoas preferem galgar, assim, uma gama de... uma seleção de emprego que seja de baixo, mas fora do que aqui dentro. As pessoas não têm, que a gente conhece mesmo, que a gente conversa com as pessoas, não tem muita credibilidade mais aqui. E quando você vai, por exemplo, você vai morar nos Estados Unidos, com passaporte, você passa a ter todas as prerrogativas de ser um italiano morando nos Estados Unidos, tá certo? Sim. Mas você, nos Estados Unidos, com o passaporte italiano, você tem muito mais benefícios do que teria, por exemplo, um brasileiro com passaporte brasileiro morando nos Estados Unidos com visto de permanência. Com certeza. O italiano, ele é diferente. Por exemplo, o italiano dentro dos Estados Unidos, ele pode se tornar um baixo investidor. Uma pessoa para abrir uma empresa hoje nos Estados Unidos que não seja americano ou italiano, precisa em torno de $500 mil. O italiano, ele precisa de $50 mil. Então, ele te dá, assim, grande incentivo para isso. $50 mil? 10%. E o restante, 500 mil. É uma diferença razoável, né? Muito. Tem muita gente que pensa que com $500 mil, de repente, nem precisava ficar saindo. Não precisava ficar querendo se aventurar. Mas tem gente que faz esse sacrifício, faz, inclusive, empréstimos e vai e prefere sair do que ficar aqui. A empresa, o escritório de vocês da Itália, ele é nessas cidades grandes, não? Não. Cidades grandes, normalmente, o trâmite demora um pouco mais. Porque o processo, quando você vai para a Itália, ele é registrado lá, mas o estado de origem aqui no Brasil, ou seja, São Paulo, onde a pessoa mora aqui, o processo da Itália volta. E como a demanda nas grandes capitais lá também é muito grande, então demora muito. Por exemplo, nosso escritório está em torno de Milão, nos comunes próximos de Milão. Em Milão demora em torno de 2 anos, nos comunes próximos 2 meses. Então, o tempo por isso é a principal característica de não dar entrada num comune grande, na região que a gente chama. Uma pessoa, gente, é uma coisa impressionante, a gente vai saber daqui a pouquinho como é que é toda essa temática de você conseguir o visto. Se você for fazer isso aí sozinho, uma pessoa vai fazer sozinho, não conhece nada. Olha, tem descendência italiana e de repente alguém na família fala, tira seu passaporte e tal. Ele vai passar, vai penar muito, não vai? Vai sofrer muito, não vai? Consegue, mas é mais difícil. Porque não é só o aspecto
financeiro, que também não é uma coisa tão simples assim, a gente fala daqui a pouquinho, mas toda essa burocracia é uma coisa que às vezes as pessoas não aguentam, né? Sim. E vocês têm trâmite, quer dizer, talvez até quando a gente fala isso dá a impressão de que de repente as pessoas têm que procurar um escritório porque o escritório tem uma facilidade que não seja legal, não é nada disso. Mas o escritório conhece os atalhos. Ajuda. Esse é o grande detalhe, não é isso? Sim. Às vezes a pessoa dá a volta e não tinha necessidade de fazer aquilo e a pessoa vai por caminhos errados. Teu escritório é em Indaiatuba? Em Indaiatuba. E nós temos também um de apoio em São Paulo. São Paulo e Indaiatuba, porque eu vim de São Paulo, né? Tá. Fala para mim uma coisa aqui. Existe assim uma cidade específica no Brasil onde tem mais italianos ou descendentes que querem, por exemplo, sei lá, Campinas ou alguma cidade do Sul ou Florianópolis? Se existe uma cidade específica onde de repente você fala, nossa, mas como vem gente dessa cidade que pegar a cidadania? Eu vou te falar pelo estado mesmo. É Rio Grande do Sul, são os 3 últimos, né? Paraná, Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. São os estados aí que procuram mesmo. E fora os brasileiros, que nem posso te falar quantos, que nós temos no exterior mesmo. Os brasileiros que moram em Dublin, assim, tem um nicho enorme de clientes lá. Na Inglaterra mesmo. Na Itália não tanto, porque quem está na Itália faz sozinho, porque a lei permite que a pessoa faça sozinho. O brasileiro que estiver na Itália ou qualquer outro que estivesse na Itália. Ele faz sozinho. Muito bem. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui pro pessoal, porque, olha, de repente você está pensando assim, mas como é que eu vou conseguir dinheiro para conseguir a minha cidadania, essa coisa toda? Pois é, você é quem manda. Olha, temos uma ótima notícia para você aí de casa. Hoje vamos ter mais um sortudo aí na promoção Você é Quem Manda em Sua Vida. Uma pessoa vai levar R$200 mil. 100 mil para ela e outros 100 mil para quem ela quiser dar. Olha que coisa boa, hein? Eu sei que tem muita gente ansiosa aí para saber quem é que vai levar essa grana. Assim que o sorteio for realizado e auditado, a equipe de produção vai apurar os dados do ganhador ou ganhadora para entrar em contato. E depois disso, hein? Acaba a promoção? Claro que não, gente, claro que não. Tanta gente ligou para o setor de promoções pedindo para que nós continuemos com a promoção Você é Quem Manda. Então, decidimos prorrogar a promoção. Quem ligar para o nosso portal, no telefone que está aí no rodapé do vídeo, 996450917, vai concorrer a R$100 mil. Todas as quartas e R$100 mil todos os sábados. E olha, ainda vamos ter um mega prêmio no final do mês. Não perca essa oportunidade. Ligue agora mesmo para o 996450917 e participe. Sorteio de R$100 mil que sai sábado agora. Olha, o Silvio acreditou, ligou, levou 100 mil. Vamos ouvir. Meu nome é Silvio. Ganhei R$100 mil na promoção Você Quem Manda em Sua Vida. Com esta grana, vou pagar todas as minhas dívidas. Participe você também. É isso aí, venha fazer parte do nosso time de ganhadores, hein? Eu vou torcer muito por você, hein? Vai lá, liga agora. Enquanto você liga, eu vou pro intervalo e volto na sequência.